Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje no primeiro webinar de proteção à infância. Eu me chamo Camila Negreiros, sou psicóloga clínica psicanalista e especialista em educação sexual e emocional na prevenção ao abuso e sou uma das coautoras do livro Voz de Transformação. E hoje eu vou trazer uma temática muito importante que muito se questiona e aí se inquieta mesmo, se angustia. Por que as crianças não contam o que acontece com elas, né? Quando elas vivenciam ali uma violência, quando elas são de fato ali abusadas, né? E aí, antes disso, eu quero trazer para vocês os dados atualizados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tá? São os dados que eles fazem a coleta em 2024, né? E a gente só recebe esses dados agora em 2025. Eu quero trazer um pouquinho isso aqui para vocês. Então, em 2024, foi registrado o maior número de estupro e estupro de vulneráveis da história do país. Nós temos 87.545 vítimas. Esses dados, gente, continuam sendo assustadores, porque ano após ano a gente tem um aumento aí gradativo desses números, e é assustador, né? E a gente entende que as nossas crianças estão extremamente vulneráveis, estão extremamente desacortinados mesmo, sem proteção, e a gente precisa trabalhar essa proteção para ter uma rede ali, uma gama rede de proteção, que aí não é só os pais, nem aquela rede fechadinha, né? A gente expõe isso para as redes no geral, políticas públicas, a sociedade no geral, os vizinhos, enfim, toda uma população se volta para poder proteger uma criança. Isso é muito importante. E aí, em 2024, a maior parte dos estupros de vulneráveis, como nos outros anos ocorreu, o maior índice é dentro de casa, né? Então, nós temos aqui um índice subindo para 67,9%. Então, a residência dentro de casa, o nosso lar, acaba sendo majoritariamente o lugar de maior incidência desses casos de estupro de vulnerável, tá? Então, o que a gente pensa aí? É um espaço que deveria ser acolhedor, né? Deveria ser ali um ambiente saudável, estável, né? Onde eu estivesse protegido e, na verdade, em contrapartida, a gente entende que não, né? A gente tem uma falsa ideia de que as crianças estão protegidas dentro de casa, tá? E os índices são assustadores quando eles mostram que o maior índice, enfim, é lá, é dentro do nosso lar. Tá? E aí a gente vai pensar quem são essas pessoas, né? Que violentam as crianças e os adolescentes dentro de casa. São pais, padrastos, tios, primos, enfim, irmãos muitas vezes. Então são pessoas de confiança da criança. Então vamos guardar essa palavrinha aí que ela é muito importante. Confiança. Essa relação de confiança é o que vai fazer com que a criança ela tem ali sua dificuldade muito grande de compartilhar o que aconteceu, porque ela vai ter muito receio, medo do que quais são as repercussões que ela vai ter se ela compartilha de que o pai dela violentou, né? E aí, dando continuidade aqui, por que a criança não conta que está sendo abusada? O silêncio muitas vezes é a única forma de sobrevivência daquela criança que ela encontra ali. Por quê? Porque quando ela se depara em situações extremamente estressoras, por exemplo, vamos adentrar aqui nos fatores que causam o silenciamento dessa criança. Né? São fatores emocionais e psíquicos inicialmente, né? Nossa, quase que não sai a palavra. E aí teria aqui o medo da represária do agressor. Então, ali a gente vai ter um agressor que ameaça, não, porque se você contar para sua mãe, imaginamos que seja ali um tio, né? Se você conta para sua mãe, se você conta para seu pai, eles não vão acreditar em você, né? E aí a gente não vai poder mais brincar, a gente não vai poder passear, enfim, ninguém vai acreditar em você. Então a gente começa a ter ali umas ameaças do agressor para que ele se proteja. E aí a criança vai ter medo de contar porque ela vai pensar, mas e se acontecer alguma coisa? Se eu conto para os meus pais, se acontece alguma coisa com eles, que essa pessoa pode fazer mal, se meus pais forem presos, ou se esse tio que eu gosto muito, né, for preso, acontecer alguma coisa com ele, que eu gosto dele, né? Então a criança vai sentir esse peso dessa responsabilidade que não é dela, né? E essa culpa aí que vai num crescendo muito significativo, que vai ter várias consequências, tá?
em relação a isso. Além de tudo, tenho medo da punição dos pais, né? Principalmente quando eu tenho um ambiente instável, que é um ambiente mais estressor. São pais que são emocionalmente instáveis, então eu não vou ter ali um ambiente seguro, né? E propício para que eu compartilhe. Eu não tenho um vínculo afetivo com os meus pais. Um ambiente onde eu possa me sentir ali segura e compartilhar o que está acontecendo comigo, porque eu tenho medo de apanhar, eu tenho medo de ser desacreditada, eu tenho medo de ser invalidada e dizer que eu estou inventando história, por exemplo, né? Dentre tantas outras coisas que acontecem aqui. Às vezes, assim, adolescentes, né? É colocado para fora de casa, porque a mãe não acredita ali que o padrasto está fazendo isso e vai dizer que foi a adolescente que seduziu o padrasto. Então, a gente temos casos gravíssimos, né? E aí isso vai crescendo na mente dessa criança, dessa construção dessa personalidade dela, que ela vai ter ali dificuldade de compartilhar, porque é melhor eu silenciar, porque se eu silencio, né, eu não tenho essas represálias todas. Só que aí acontece que quanto mais eu guardo, quanto mais eu não consigo, né, ali trazer à tona, quebrar o silêncio, eu vou instalar as minhas dores no meu corpo. E aí eu vou ter uma sintomatologia imensa, tá? E aí, como a gente falou, vai ter aqui a culpa, a vergonha, a criança ela é manipulada a acreditar que ela é responsável pelo que aconteceu. Então, existem muitos criminosos, né, que eles responsabilizam a criança, né, o adolescente ali, dizendo que, mas você provocou, você gosta, você me abraça, né, você deixa com que eu coloque você no colo, você vai levando essa culpa para a criança e ela vai acreditando nisso, né, isso é muito sério. E além de uma questão muito crucial aqui, é que normalmente, quando o abuso ele acontece dentro de casa, eu tenho ali um vínculo de confiança. Lembra que comecei a falar sobre isso? Esse vínculo de confiança que a criança tem com o criminoso ali vai gerar muita confusão mental. Como é que uma pessoa que eu entendo que eu gosto muito, que eu deveria me sentir segura com essa pessoa, ela em contrapartida está me fazendo mal. Ela toca em mim de um jeito que eu não entendo o que é. Ou ela agride ali, invade o meu corpo, que eu ainda estou em formação e ainda não consigo entender o que é esse toque, o que esse toque representa para mim. Né? Quando a gente vai para os adolescentes, já tem ali outro tipo de entendimento, mas não deixa de ser traumático. Pelo contrário, é uma invasão do corpo. E a gente vai ter aqui uma sintomatologia de automutilação, depressão, né? Ali uma compulsão alimentar. Então, a gente vai seguindo por um viés de um adoecimento psíquico, né? Então, aí, como denunciar, né? Assim, como é que eu vou contar? Se eu tenho um vínculo ali com o meu tio, que eu gosto muito desse tio, ele é um tio muito legal, mas ele me faz mal. E aí a criança fica nesse limbo, né? Conto ou não conto, denuncio ou não denuncio, eu seguro aqui esse vínculo que eu tenho com esse tio, porque eu gosto dele e eu tenho medo do que vai acontecer, né? Para além disso, a gente tem aí a imaturidade e a falta de linguagem, principalmente ali uma criança que ainda está em construção. Então, ela não sabe sinalizar que aquele toque que está acontecendo ali é um toque que não é permitido. Ela não consegue desvincular, por exemplo, o que é um toque bom ou um toque ruim. Porque é muito próximo, né? É um beijo, é um cheiro, é um cafuné, é um sentar no colo. Como é que eu vou levar para essa criança esse entendimento de que sentar no colo não é legal? Mas eu vou selecionar quem que pode sentar no colo, né? Que toque eu devo aceitar, né? De que pessoa eu posso permitir me tocar? E aí a gente vai fazer o preparo dessa criança para que ela aprenda a identificar quem pode tocar, quem não pode tocar e de que forma esse toque pode ocorrer. Que é um toque de higiene, aquele cuidado ali de passar, sei lá, um lencinho, uma pomadinha, enfim. São toques rápidos, breves e rápidos. Não é um toque demorado. O toque demorado, ele dá ali uma sugestão de um abuso, tá? E é importante fortalecer isso na criança desde pequenininha para que ela vá entendendo, para diferenciar qual é o toque em que ela pode permitir, né? E aí, avançando um pouquinho mais, eu trago aqui alguns fatores que são os fatores externos, né, para um ambiente aqui, mais uma vez, né, a gente já estava falando um pouquinho sobre isso, mas só para
contextualizar um pouquinho o ambiente punitivo ou agressivo. Eu tenho pais que são agressivos, eu apanho, eu não tenho um ambiente acolhedor, né? Eu fico de castigo, tem ali a punição como uma troca, né? Dessa relação, não tem o diálogo. Então isso é um fator muito propício para que eu não compartilhe o que está acontecendo, porque eu vou ter ali um medo muito grande do ocorrido, né? A falta de diálogo, validação em casa, mais uma vez, a gente já falou sobre isso. Essa dependência emocional e financeira do agressor. Isso aqui é quando a criança, ela vai ali percebendo que existe ali... como é que eu posso falar isso? Ela vai entendendo aquele funcionamento familiar de que, por exemplo, se eu compartilhar com a minha mãe ou com um familiar meu de que o meu padrasto tá me violentando, se eu entendo ali, de uma certa forma, ouvindo algumas conversas, algum movimento familiar, eu entendo de que se essa pessoa, se esse meu padrasto sai de casa, por exemplo, ele é preso, minha mãe, meus irmãos vão ficar sem fonte de alimento, de cuidado, de higiene básica, então as necessidades básicas vão ali ficar muito primárias e sem poder atendê-los. E a criança, quando ela vai entendendo esse movimento, ela fica ali com reserva. Então, eu vou contar. Porque aí vou prejudicar a minha mãe se eu conto. É melhor sustentar. Eu aguento. E aí isso vai pro corpo, né? O pacto do silêncio aqui, familiar, é uma coisa que eu trabalho muito, inclusive, eu falo muito no meu capítulo do livro que eu escrevi, Voz de Transformação, que é justamente o silêncio que aprisiona. E aí eu trago esse pacto do silêncio familiar aqui como uma questão muito séria, né? Não é só uma questão de pacto familiar, mas uma questão de pacto social, onde a sociedade e ali a família sabe que acontece, né? Sabe que existe ali muitas vezes uma repetição de gerações desses ocorridos, mas não fala. A família ela não quebra esse vínculo, esse círculo aqui vicioso da violência, né? E aí existe esse pacto familiar, onde, mais uma vez, a criança que está sendo violentada, ela vai seguir esse pacto. Porque como é que ela vai compartilhar se ela está vendo ali que a família sabe? E é muitas vezes um saber até inconsciente, né? Eu sei, mas assim, eu finjo que não sei, porque se eu acabo ali descortinando essas questões familiares, né? Deixando muito aberto ali, o que ocorre? Eu vou também me angustiar, né? Eu vou precisar ali fazer alguns enfrentamentos familiares, onde talvez eu não tenha ali, eu não consiga fazer, e aí por N razões, né? Questões emocionais, psíquicas, de formação mesmo, eu não consigo fazer esse enfrentamento e quebrar. Aí eu opto, e ali é uma escolha inconsciente de que deixa como está, a gente vai lidando aqui fingindo que nada está acontecendo e segue. E aí as repercussões disso, gente, são muitas, porque deveria ser uma coisa descortinada, né? Você não precisaria guardar nem silenciar o que aconteceu com você, porque é uma dor que a gente leva para a vida adulta, para a vida inteira, né? Mesmo fazendo terapia, é uma coisa que fica por ali. A dor, ela vai tomando lugar, tomando um espaço, quando eu consigo ter no ambiente psicoterápico ali uma fala aberta, disponível, onde eu consiga fazer ali, colocar tudo para fora do que aconteceu comigo, né? Mas em contrapartida, eu ainda volto para esse ambiente familiar que é adoecedor. Eu não quebro esse ciclo. Então, quando eu não quebro esse ciclo, eu acabo revitimizando. Eu me revitimizo, porque eu tô lá naquele ciclo. E aí fica difícil, né? Mas vamos seguir aqui. E aí aqui a gente tem os fatores sociais e culturais, né? Então, temos os tabus sobre sexualidade, falar sobre o corpo e sexo ainda é visto como proibido em muitas famílias, né? Isso aqui é uma coisa muito estrutural mesmo, cultural, né? De muitos anos, onde falar sobre sexo era como se estivesse ensinando às crianças o que é sexo. O sexo, ele vai ali é uma coisa específica de adulto, né? Quando a gente leva a sexualidade para a criança, a gente vai ensiná-la como se movimentar no mundo, se expressar no mundo, cuidar do próprio corpo. Não é ensinar sobre sexo. Mas, infelizmente, as famílias ainda têm essa percepção de que se vai trazer ali o que é
sexo, né? E aí não dá, porque a criança vai ser traumatizada, inclusive, precocemente, tendo acesso a esse tipo de conteúdo sexual, né? A gente vai traumatizar essa criança. E não é por aí, tá? A cultura da obediência. Então aí a gente volta mais uma vez, não sei se vocês estão conseguindo observar. Todo o contexto do falar ou não falar tem a ver com a estrutura familiar onde que eu convivo, onde eu estou inserido. Então, esse ambiente familiar, se ele é propício ou não, que eu compartilhe, e aí tudo, né? Que eu consiga ali ter flexibilidade, diálogo entre minha família, eu consigo ali trazer as coisas que me inquietam, né? E aí, quando eu tenho no meu ambiente familiar uma cultura da obediência, então, são crianças que são ensinadas a responder, a não responder e a obedecer sempre, né? De silenciar, não, você não tem direito disso aqui, fique calada, não tô falando com você, criança não tem voz, né? Não pedir sua opinião, né? Respeite os mais velhos, você não pode falar, você não pode se colocar. Então, é uma cultura ali do silenciamento, né? As famílias não fazem isso porque, não, porque eu vou acabar deixando meu filho, minha filha aqui vulnerável ao abuso. Não, porque não existe essa ideia, né? Claro, não vamos entrar aqui nesse ponto, não cabe aqui nesse momento, mas claro que existem famílias que sim, que preparam ali aquela criança para que ela seja levada no mundo como uma moeda de troca. Mas não vou entrar nesse ponto hoje, né? Mas aí, voltando aqui, então, essa obediência sem reflexão mesmo, eu só preciso obedecer, porque eu preciso de ordem, ali eu preciso mandar e o meu filho precisa obedecer, né? E aí fica nesse movimento do silenciamento da criança, porque eu não posso me colocar, não posso, né? Que aí eu vou ser botada de castigo, vão brigar comigo, eu não posso dizer o que eu penso. Então, se já é assim, com qualquer opinião que eu possa falar sobre qualquer coisa, quem dirá se eu precisar trazer alguma coisa muito séria, muito forte? Não vão acreditar em mim, vão dizer que eu tô fantasiando, né? E aí, isso é só um dos exemplos, tá? E aí, o medo da exclusão social, o receio de ser culpada, de manchar a imagem da família, de sofrer discriminação. E isso mexe muito com a criança, né? Com a estrutura dela, porque ali é como se ela fosse ser taxada como a menina que foi abusada, né? E aí sofrer discriminação no meio social dela, porque sabemos que a sociedade como um todo tem um lado que apoia muito, tem um lado que acolhe muito, e existe o outro lado que discrimina, que aponta o dedo, sabemos disso, né? E aí a criança vai escolhendo e optando não compartilhar. Criança e adolescente, tá? A falta de rede de apoio de proteção ativa, escola, comunidade, rede de saúde, que aí não acolhe e não sabe identificar os sinais de quando acontece alguma violência, né? Como eu estava falando logo no começo, não são só os pais que vão ali trabalhar essa proteção, que vão ficar de olho naquelas crianças, e sim a comunidade no geral, né? As escolas, os vizinhos, condomínio, serviço de saúde, né? Ter esse preparo de olhar para essas crianças e identificar uma sintomatologia ali, alguma coisa no corpo, um sintoma ali um pouco mais de inquietação, de agressividade, de irritabilidade que vai gerando, né, nessas crianças, e aí aprender mesmo a identificar os sinais para poder prevenir e muitas vezes ali cessar aquele ciclo da violência que muitas vezes já acontece há algum tempo, né? Quando é dentro de casa, a ocorrência ela vai ali para a repetição do ato, porque é um criminoso que ele tem acesso ali muito mais fácil a essa criança, né? Então a repetição do abuso, ele é mais fácil. E aí, o silêncio da criança não é uma escolha, né? Ela não escolhe diretamente não contar, né? Mas é o resultado de um contexto em que ela está inserida, mais uma vez, né? Que a ensina a calar, que a ensina a silenciar a sua dor. E aí ela vai levando para ela de que, não, eu suporto isso aqui, eu posso fazer isso aqui sozinha, eu vou seguir sozinha, né? E aí romper esse ciclo exige acolhimento, diálogo e rede de proteção ativa, né? E aí quando a gente fala do silêncio da criança, a gente vai falar sobre a fragilidade psíquica
né? Aqui um resuminho um pouco do que a gente tá falando. Essa fragilidade psíquica da criança, do não entendimento, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei o que é isso, eu não sei identificar esse toque bom, esse toque ruim aqui. E aí me gera ali também uma dificuldade cognitiva de entender, né? Meu cérebro ainda é muito imaturo para eu conseguir entender aquela fissura que está acontecendo com aquela agressão que eu estou vivenciando, principalmente quando é uma pessoa dentro de casa e ela vai ficar ali naquele jogo, né? Acredito, não acredito, eu tô fantasiando, não tô fantasiando, porque até a própria criança ela faz esse movimento, né? De duvidar dela mesma, principalmente porque já tem um contexto que duvida dela, né? A falta de acolhimento familiar, uma família que não escuta, né? O peso da cultura que normaliza o silêncio, né? Só pra gente fechar esse ponto. E aí os sinais de silenciamento. Como eu falei anteriormente, o corpo ele vai comunicar essa violência sofrida. Mas aí como, Camila? Né? Como é que o corpo vai comunicar? Fora o que eu já falei sobre compulsão alimentar, enfim, eu vou ter automutilação, falei também. Comportamentos, a mudança brusca de comportamento, que vai me gerar agressividade, irritabilidade, dificuldade de aprendizado na escola, dificuldade de dormir, de me alimentar. Muitas vezes o criminoso ele utiliza do alimento, do doce, para seduzir a criança, né? Então a criança vai gerando ali uma repugnação daquela comida específica. Talvez assim, no momento que aconteceu o abuso, aquele alimento foi oferecido ali, porque era um alimento que a criança gostava muito. De repente a criança começa a não gostar mais daquela comida ali específica. Isso é um sinal. Não quer dizer que todo isolamento, toda agressividade, toda irritabilidade, todo terror noturno quer dizer que a criança foi abusada, tá? Mas são sinais e a gente vai buscar outros sinais para compor essa história e aí sim, ali, tá, então tem alguma coisa de errado aqui. Comportamento, é uma criança que vai começar a ter comportamentos sexuais precoce, né? Manipulação nas suas partes íntimas de uma forma mais constante, mais incisiva ali da repetição dos movimentos. Então eu vou ter a masturbação um pouco mais incisiva ali, repetida, de machucar, de ferir, né? Porque, enfim, a criança vai gerando ali aquela dor no corpo, né? E aí vai fazendo na tentativa de não sentir mais. E aí tem ali uma angústia muito grande. E aí a gente tem muitos outros sintomas, né? Eu trouxe só alguns para a gente poder pincelar, mas a gente pode adentrar mais nesse ponto. O papel dos cuidadores, né? O silêncio só pode ser rompido se houver um adulto disposto a escutar sem julgamento. Voltamos àquele ponto anteriormente. A criança ela só conta quando ela se sente segura. Ela vai escolher ali um membro, muitas vezes nem é da família, às vezes é uma professora da escola, né? A mãe de uma amiguinha que ela se sente segura porque ela entende ali que aquela pessoa vai acionar uma ajuda, vai ouvi-la, vai entender. E a criança vai escolher um membro, um adulto específico, para compartilhar, muitas vezes, né? Porque ali, quando não tem um ambiente familiar propício, preciso buscar fora, né? Para que eu possa, pelo menos, aliviar um pouco da minha dor. Então, precisam haver adultos dispostos, né? A fazer justamente esse acolhimento. Então, acolher significa validar a fala, dizer acredito em você, né? Dizer, você pode confiar em mim, tá tudo certo, vamos conversar aqui. É um ambiente seguro, proporcionar àquela criança ali um ambiente seguro para que ela se sinta confortável em compartilhar, né? Deixar ela falar livremente, não ficar questionando, perguntando, né? E aí já é um outro ponto, né? De trabalhar a questão da escuta especializada, mas para não revitimizar essa criança. Então, a ideia é que esse adulto que foi escolhido para esse relato, né? Ele possa ali só ouvir, né? E acolher, que isso faz toda a diferença, né? Além de conversar sobre corpo, sentimentos e limites, faz parte da educação preventiva. Isso desde pequenininho, como a gente estava falando aqui, ensinar a criança o que é toque bom, o que é toque ruim, para que ela vá identificando quem toca ao corpo dela de um jeito que é desconfortável. E aí ela sinaliza ali. Então, esse ponto dessa educação preventiva é crucial, inclusive, para que a gente possa reduzir esses índices.
Quanto mais informação a criança tem sobre ela, sobre a sexualidade dela, sobre o corpo dela, mais eu vou ter uma criança que entende o que pode, o que não pode, né? Quem pode ali ser uma fonte de ameaça para ela. E aí a gente vai ali reduzindo a repetição do ciclo quando eu tenho um ciclo dentro de casa, né? Porque a criança já vai ali, na primeira vez que ela perceber, ela vai compartilhar. Isso precisa ser validado, né? Tudo bem, vamos lá, eu vou lhe ajudar. E não questionar. Tem certeza que isso aconteceu? Você tem certeza que não foi impressão sua, não? Aí a criança já vai entender que, opa, aqui não é um lugar para poder compartilhar. Além da observar as mudanças de comportamento para poder identificar quando algo não vai bem. Isso aqui é um pouco do papel dos cuidadores, né? Para que eles possam ali ir identificando o que tem ou não tem de errado com essa criança. Então, a quebra do silêncio, a criança ela não tem condições de romper esse silêncio sozinha, ela vai precisar de ajuda. Ela precisa ter um suporte para que ela consiga fazer. E é justamente esse adulto que vai dar segurança e sustentação a essa escuta, né? Aí ela consegue sustentar o relato, né? Uma voz ativa, uma escuta ativa, né? Sem o julgamento, vai ali interromper esse ciclo da violência, né? O silêncio não protege, ele aprisiona. Escutar uma criança é o primeiro passo para protegê-la, tá? Então, a importância desse acolhimento é validar esse sofrimento, escuta empática e ativa, evitar julgamentos e perguntas invasivas, para não retraumatizar a criança, não revitimizar ali. As primeiras respostas que são trazidas, que ela vai relatando, é o que vale, é livre ali, né? Então, ali, quando ela conta pela primeira vez, é o puro. Quando você vai fazendo outras perguntas, ela vai ali tentando pensar, tentando buscar uma resposta para lhe dar. E aí a gente faz a revitimização e aí o relato começa a ficar muito contaminado, inclusive porque ela vai ficar muito confusa, com medo, né? De que tá falando uma coisa de errado. E aí o abuso sexual é uma violação que atravessa o corpo e o psiquismo. O silêncio perpetua a dor, a escuta valida. A responsabilização repara, transforma e protege. Proteger a infância é proteger o futuro, né? Então eu fico por aqui com a minha fala, tá? Eu tô aberta a dúvidas, questionamentos. Vamos fazer essa troca super rica aqui. Vamos seguir. A importância de que as crianças precisam falar. Criança e adolescente precisa falar sobre o que aconteceu. Elas precisam ter um ambiente acolhedor para que elas consigam se sentir seguras e desenvolverem emocionalmente saudáveis. Muito obrigada pela atenção de vocês e voltamos já já com as perguntas.